Graça e paz, é com grande alegria que daremos continuidade ao projeto Núcleo Luz para o Mundo, leitura orante da Palavra de Deus por ocasião da comemoração ao centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte e do cinquentenário do mês da Bíblia. Graça e paz a você que nos acompanha pela TV Horizonte, Rádio América e demais meios de comunicação social. Estamos iniciando mais um programa, a leitura orante da Palavra de Deus. Convido você para fazermos juntos a leitura orante. Na verdade, é Jesus que nos reúne. Onde duas ou mais pessoas reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Jesus está no nosso meio. Nossos momentos de oração continuarão nas terças-feiras, às 20 horas, a partir desse mês de junho, e terão como tema o Evangelho do domingo seguinte. Agora vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia. Hoje faremos com o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de 26 a 34. Neste programa, contamos com a presença da irmã Romi Alti, que também pertence à Congregação das Irmãs Paulinas, da Maria Aparecida Duque, pedagoga, psicopedagoga, do Robson José da Silva, teólogo e administrador. Agora vou pedir à irmã Romi que recorde e conduza os passos da leitura orante, sobretudo para você que está iniciando hoje. Saudações a você. E lhe desejo graça e paz a você que nos acompanha na Rádio América e na TV Horizonte e demais meios de nossa querida Arquidiocese. Vamos recordar os passos por meio de 5 pequenas perguntinhas? Sim. Então, qual é o primeiro passo da leitura orante? O que o texto diz é a leitura. O segundo momento é o que o texto diz para você, para mim, para a comunidade e para toda a situação atual. É a meditação. O terceiro momento da nossa leitura orante é o que o texto me leva a experimentar diante de Deus que fala ao meu coração. É a contemplação. E um quarto momento, o que esse texto me leva a falar com Deus? É a oração. E por último, depois de ter lido, meditado, contemplado e rezado a palavra, o que ela me sugere para viver durante essa semana? Muito simples, não é? É apenas você lembrar da perguntinha que você já lembra de todo o processo que vai viver. E com essa motivação, nós podemos iniciar a nossa leitura orante invocando a Santíssima Trindade e também o Espírito Santo, para que ele nos conduza em cada passo a encaminhar-nos em cada um deles segundo o que Deus quer de nós. Então, iniciemos com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dai-nos, Senhor, um coração sensível,
para reconhecer a vossa presença e manifestação em vossa palavra e em nossas vidas. Dai-nos, Senhor, a graça de encontrar-vos no cotidiano de nossas vidas, para cooperarmos convosco na manifestação do Reino de Deus. Que assim seja. Amém. Diante desse nosso pedido insistente ao Espírito que Ele nos conduza, vamos contextualizar um pouco o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Ele é do Evangelho segundo a comunidade de Marcos, em continuidade ao texto que refletimos já na semana passada. Então, é o capítulo 4, como a irmã Iracema já nos lembrou, o versículo 26 a 34. Ele se insere na primeira parte do Evangelho de Marcos, que pergunta: quem é Jesus? E Jesus, ele se revela falando em parábolas, tirando as cenas da vida cotidiana do povo e as imagens conhecidas pelo seu povo, homens e mulheres do seu tempo. Então, Jesus utiliza essas imagens para transmitir ensinamentos muito profundos. Aliás, todo o Evangelho, como também o capítulo 4, ele começa com a parábola do semeador, continua com a explicação dessa parábola e ainda acrescenta a parábola da semente, que cresce por si só, que uma vez semeada, ela cresce sem que quem semeia saiba como. Então, é o ensinamento mais profundo que ele dá nesta lição de hoje, é que compara a semente com o reino de Deus. E o reino de Deus igualmente cresce com uma força misteriosa que está nele, que conta conosco, mas não depende de nós. E com essa motivação, eu creio que nós podemos ir ao primeiro passo, a leitura do texto. O que o texto diz para mim, para você, para a nossa comunidade e para o povo? Leitura. O que o texto diz? Lembre-se que na leitura, a nossa atenção volta-se para compreender o texto, apenas entender o que Jesus está falando. Não é ainda para tirar mensagem, nem para querer interpretar, não. Tudo isso nós faremos nos passos posteriores. Então, eu convido neste momento a você que nos acompanha pela rádio, pela TV, por outros meios de comunicação de nossa querida arquidiocese, a pegar essa sua Bíblia e a lê-la acompanhando esse texto. E convido ao Robson para que ele faça para nós essa leitura do Evangelho segundo a comunidade de Marcos, de hoje, que é Marcos capítulo 4, versículos 26 a 34. Jesus dizia-lhes: o reino de Deus é como alguém que lança a semente na terra. Quer ele esteja dormindo ou acordado, de dia ou de noite, a semente cresce e germina, sem que ele saiba como. A terra produz o fruto por si mesma. Primeiro aparecem as folhas, depois a espiga e finalmente os grãos que enchem a espiga. Ora, logo que o fruto está maduro, mete-se a foice, pois o tempo da colheita chegou. Jesus dizia-lhes:
Com que ainda podemos comparar o reino de Deus? Com que parábola podemos apresentá-lo? É como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes. Mas, depois de semeada, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, com ramos grandes, a tal ponto que os pássaros do céu podem fazer seus ninhos em sua sombra. Jesus lhes anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, de acordo com o que podiam compreender. Nada lhes falava sem usar parábolas, mas, quando estava a sós com os discípulos, lhes explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então eu convido você que participa conosco dessa leitura orante, que você releia esse texto, interiorize-o de tal maneira que ele fale em você, cante em você, e você consiga até fazer a sua síntese. E se você quiser, pode anotá-la e depois você reler também a sua síntese durante a semana. E agora eu convido a Maria Aparecida Duque para que ela faça para nós essa síntese. Na primeira parábola, Jesus nos diz que o reino de Deus é como quando alguém lança a semente na terra. Ela germina, cresce e dá frutos. E que a terra produz frutos por si mesmo. Primeiro a planta, depois os frutos e por último os grãos, que enchem a espiga. Quando os grãos estão maduros, ele vem, mete a foice, porque chegou o tempo da colheita. Depois Jesus compara o reino de Deus com a semente de mostarda. E ele diz: a semente da mostarda é a menor de que todos os grãos. Mas quando lançada na terra, ela germina e torna a maior das hortaliças. Estende os ramos e os pássaros do céu vêm e se abrigam nela. Jesus dizia e ensinava com as parábolas, que era como as pessoas entendiam. Mas quando ele estava a sós com os discípulos, ele lhes explicava tudo. Obrigada, Aparecida. Então, eu creio que nós, com essa bonita leitura desse texto tão rica, nós podemos passar para o segundo passo, a meditação. Meditação. O que o texto diz para mim? E a meditação, o que ela nos convida a fazer nesse momento, é confrontar a riqueza desta palavra que nós acabamos de ouvir, e a Maria Aparecida fez a síntese para nós, é como ela repercutiu na minha vida, como esta palavra toca o meu coração e o que ela diz para mim. E eu acho que nós podíamos nos perguntar também: por que Jesus será que comparou o homem que lançou uma semente e que germina pela sua própria força com o reino de Deus? Será que a força interior da semente
que Deus faz germinar e o reino de Deus que cresce com sua força misteriosa? Será que está aí essa semelhança maravilhosa que Jesus comparou? Vejam uma semente, quantas sementes e árvores ela produz. Assim, a fecundidade do reino de Deus que nós recebemos no nosso batismo e que produzir frutos de vida, de fraternidade, de justiça, de amor. Será que é isso que esta parábola da semente comparada ao reino quer nos ensinar? De onde vem esta força misteriosa? E as pessoas que acolhem o reino de Deus em suas vidas, pela vivência desse batismo, imagine você quantos frutos produz no dia a dia em amor, em solidariedade, em justiça. E eu convido agora a Maria Aparecida, o Robson, a irmã Iracema, que partilhem a própria reflexão sobre o texto da comunidade segundo o Evangelho de Marcos 4, versículos de 26 a 34. Essas duas parábolas dizem para mim do grande desejo que Jesus manifestava de fazer o reino de Deus conhecido. E na primeira parábola, ele destaca o mistério da semente. De modo invisível, ela germina e cresce. Assim é a palavra de Deus para nós. Ela é lançada em nossas mentes, em nossos corações, e do jeito que cada um de nós e cada uma de nós tem ou temos, nós fazemos esta palavra germinar, dar frutos, para que o reino de Deus se manifeste entre nós. Muito bem. Eu fiquei preso aqui no finalzinho, quando fala assim: mas, quando estava a sós com os discípulos, Jesus lhes explicava tudo. Eu entendo aqui uma mensagem. Às vezes, é preciso estar a sós com Jesus, no silêncio. Por exemplo, no quarto ou em sacristia, para entender melhor os mistérios do Evangelho, para entender melhor a boa nova. É isso. Me prendi nesse texto. A palavra me falou profundamente quando fala que essa semente, ela é semeada e que esteja dormindo ou acordado dia ou noite, a semente germina e cresce sem que a pessoa que semeou saiba. Porque para mim fala da ação de Deus. Fala de quem semeia, mas quem semeia é acompanhado por essa presença de Deus. E outro ponto é do grão de mostarda, que a menor semente, embora pequena, ela se torna uma grande árvore. Só foi necessária que fosse semeada. Muito agradecida, o Robson, Maria Aparecida e irmã Iracema, por essas ricas partilhas sobre essa palavra. E com certeza, você que nos acompanha através de outros meios, ou mesmo por estes meios, tem uma riqueza imensa que poderia partilhar conosco. Mais um pouquinho, e daqui a pouco vocês também vão ter a oportunidade de partilhar. E nesse momento,
nós vamos ao terceiro passo, a contemplação. Contemplação. O que o texto me leva a experimentar? A contemplação nos leva a responder à pergunta: o que o texto me leva a sentir quando ouço Deus falar ao meu coração? Que sentimentos, que pensamentos, que iluminações e que emoções se movem dentro do meu coração? Com certeza, no silêncio e na intimidade, ouvindo o Senhor falar ao nosso coração, Ele deve acender um fogo dentro de nós. E esse fogo que nos ilumina, que nos encoraja, que nos mostra o caminho para onde Ele quer nos conduzir. Perceba o que Deus está fazendo você sentir nesse momento. Quais são as iluminações que você está tendo, as emoções, os desejos? O que você percebe no silêncio do coração é sopro do Espírito em você. Silencie, deixe-se iluminar pela palavra de Deus, numa atitude profunda de escuta e de silêncio. Escute o que o Senhor diz para você. Normalmente, a gente tem dificuldade e deseja mais falar do que escutar, não é? Mas escutar a Deus na profundidade do nosso coração gera muita alegria. Desejo imenso de que Ele continue a arder no nosso coração, a falar. Então, com este desejo profundo, num pequeno silêncio interior, preparemo-nos para o próximo passo. Oração. O que o texto me leva a falar com Deus? Então, nesse quarto passo, que é a oração, é o momento que você vai falar com Deus. Expressar a Deus aquilo que é o seu desejo profundo, aquilo que você sente neste momento histórico de sua vida. A prece, esta oração, ela vai ajudar você a se encontrar consigo mesmo, com a realidade diante da qual você gostaria de inteirar a Deus, embora você possa dizer, Ele conhece tudo. Sem dúvida, Ele conhece. Mas Ele quer que seus filhos e suas filhas se manifestem. Digam a Ele. Ele gosta também de nos ouvir, também de nos falar, sem dúvida. Mas este é o momento em que você desafoga a Deus o seu coração, as suas preocupações, suas necessidades. Confia nele como o melhor dos seus amigos. E faça a sua oração e deixe que ela brote da vida e do momento que você está vivendo, sua família, sua comunidade. Sua oração pode ser de louvor, de gratidão, de súplica, de pedido de perdão ou de ação de graças, aquilo que o seu coração
deseja e gostaria de expressar. E eu gostaria aqui de convidar a irmã Iracema, ao Robson e a Maria Aparecida para que expressem a Deus a sua oração. Senhor Jesus, eu te agradeço pela semente do reino espalhada no meio da humanidade. Faça com que eu perceba e acolha esta semente e seja também semeadora do teu reino, que muitas vezes, mesmo que através de pequenos gestos, ela vai germinando no meio das pessoas. Ajuda-me e ajuda-nos a sermos semeadores da palavra. Jesus, muito obrigada pelas sementes de seus ensinamentos. Ensina-me a amá-los cada vez mais e que eles se aprofundem mais e mais no meu coração, na minha mente, para que, usando esses ensinamentos, eles produzam sementes, produzam frutos, e o vosso reino se manifeste na justiça, na igualdade, na alegria de todo o seu povo que você ama, protege e salva. Amém. Senhor Jesus, fazei com que eu e meus irmãos encontremos momentos de paz, profundamente paz, para entender a sua palavra, pois só entendendo-a poderemos vivê-la de forma verdadeira e com isso contribuir com a realização do reino de Deus, pregado e esperado por você. E você também pode dirigir a Deus a sua oração espontânea. E coloque a realidade que você vive, que você deseja que o Senhor transforme no dia a dia, durante a vida e de modo especial nessa semana. E nós podemos passar agora ao quinto passo, a ação. Ação. O que a palavra de Deus me leva a viver? Este é o momento de responder a pergunta: o que é que eu vou escolher desta palavra rica que hoje eu meditei, contemplei, rezei, e eu vou colocar para a minha vida? O que é que eu quero que seja bem factível, prático, que eu possa viver durante essa semana e me lembrar em diversos momentos? É esta semente como o reino que se constrói no dia a dia, no pequenos gestos de amor, de justiça, de verdade, de serviço, de solidariedade, aqueles que convivem comigo, ao meu lado, ao povo que sente fome, necessidade. Tenho muitas possibilidades de concretizar essa palavra. E essa semente que nos dá um testemunho tão forte, que se multiplica em 1000 árvores, em 1000 frutos, e que é como o reino de Deus. Todo e qualquer gesto, pequeno ou maior, ou grande, ou heróico, ele é um gesto de amor, um gesto de fraternidade, de solidariedade. E são tantos que precisam de uma palavra,
da sementinha da verdade, da sementinha do amor. Tudo isso é reino que se constrói em cada dia, em cada momento. E nós temos muitas possibilidades. E Deus pode fazer frutificar esses gestos em muitos gestos de amor, de misericórdia, de perdão, não é? Então, pergunte-se, qual é o apelo que o Senhor lhe fez lendo o texto, meditando o texto, contemplando o texto, ouvindo Deus falar ao meu coração e rezando o texto. Agora é hora de nós, de fato, desejarmos fazer frutificar na nossa vida essas sementinhas lançadas durante essa nossa leitura orante. Eu convido o Robson a dizer o que você acha que pode ser praticado como resposta a essa palavra para essa semana. E também a você, Maria Aparecida, ou a irmã Iracema. Gostaria de partilhar? A partir do que a gente refletiu, a partir do texto, a partir das nossas orações, podemos sim fazer este compromisso de diariamente, não só nesse momento de leitura orante, diariamente ouvir o que a palavra nos diz. Muitas vezes, no nosso dia a dia, até no estudo da Bíblia, a gente fala mais do que a própria palavra. O convite que eu entendi a partir daquela última frase, daquela última passagem, daquele último dito de Jesus é: deixemos que o texto nos fale mais. Falemos menos e ouçamos mais o texto. A gente pode fazer esse exercício a partir das leituras orantes que a gente pode repetir no nosso dia a dia, na família, na casa, na comunidade, nos mais diversos modelos que a comunidade nos apresenta, no trabalho, na família, na pastoral, fazer esse exercício de deixar com que o texto nos fale profundamente. Na oração, eu pedi a Jesus que me ajude a aprofundar cada vez mais nos ensinamentos dele. Então, a minha ação, não só da semana, mas sempre, cotidianamente, eu quero entender mais, viver mais, ler mais a palavra, para que ela realmente aprofunde na minha mente, no meu coração, e que as minhas ações partam dessa palavra. A palavra, ela tocou profundamente no meu coração com um apelo de perceber no dia a dia da vida os sinais do reino presente entre nós, na minha comunidade, nas pessoas que eu encontro, com quem eu encontro, porque o reino de Deus é essa semente pequena, lançada. Então nos mostra que o reino já está presente no meio de nós. Então, cabe a mim perceber. Então, o apelo que eu sinto, o convite, é de perceber no cotidiano da vida, nas pequenas coisas, a presença do reino de Deus, que já se faz morada em nós e também ao nosso redor. Eu estava pensando aqui que eu, como cristã, e cada um de nós, você que está me ouvindo e que está participando desse momento, eu estava pensando muito nesses dias no batismo, que é a primeira sementinha do reino que foi lançada no nosso coração. Claro que não entendíamos nada como criança,
Mas na medida que fomos crescendo e tomando consciência de que o batismo nos torna filhos e filhas de Deus, que Ele nos insere numa comunidade de fé, que Ele nos compromete a sermos reis, sacerdotes e profetas, que é uma missão muito grande de nós anunciarmos a palavra de Deus com a palavra e o testemunho, mas também de sermos tão fortes nesse testemunho a ponto de termos a força de denunciar aquilo que não corresponde à vontade de Deus. E que este é um grande dom, viver o nosso profetismo no contexto e na realidade de hoje. E é um dom que precisamos pedir a Deus todos os dias e buscá-lo no esforço, na gratidão, na alegria e também, quando falhamos, de reconhecer, para que o Senhor tenha sobre nós a sua mão e nos conduza em cada momento a viver conforme os seus apelos, não é? Então, chegamos ao final da nossa caminhada de encontro com Deus por meio da sua palavra. Hoje era a semente comparada ao reino de Deus. Uma força misteriosa que transforma, que muda a realidade, que nos leva a lançar um novo olhar sobre o mundo, as pessoas, a nós mesmos e o nosso contexto. E nós vamos concluir, então, este momento em nome da Trindade, que nós, em nome dela, nós recebemos o nosso batismo. E em nome dela, nós vamos pedir a sua bênção, que ela nos acompanhe durante esta semana, durante a vida, e nos abençoe a vivermos em profundidade o dom do nosso batismo, que a gente renova em cada sinal da cruz. Então vamos juntos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradecemos a sua presença nesta leitura orante, agradecemos ao Dom Valmor, à Arquidiocese e a toda a equipe de comunicação da Rede Catedral e demais meios de comunicação social. Na próxima semana, às terças-feiras, no mesmo horário, às 20 horas, continuaremos a leitura orante sobre o Evangelho do domingo seguinte. Até lá! Fique agora com a canção Ide para Semear, do nosso querido